gravando... Ué, que isso, gente? Passou na frente do... Já vai entrar uma tela preta, isso. Pode começar. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Marcos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo os meus vídeos, que tem gostado. Isso é muito bom e faz com que o canal cresça cada dia mais. Quero pedir vocês que continuem se inscrevendo no meu canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais, porque nós estamos aqui para levar informação e entretenimento para vocês. E o vídeo de hoje eu convidei uma pessoa muito importante, especial para mim, a minha amiga Rai. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Gente, para quem não sabe, a Raiane trabalha comigo. Nós se conhecemos na recreação, né? A recreação me juntou aí. E eu trouxe ela um pouquinho para conversar com a gente, para vocês saberem um pouquinho do que a gente faz, das nossas experiências, né? Porque trabalhar com criança não é uma tarefa simples nem fácil, requer muita didática, enfim, uma série de coisas que a gente precisa estar envolvido ali para trabalhar com elas. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu espero que vocês gostem desse vídeo. E para começar, eu quero que você conte aqui pra gente um pouquinho sobre você, como que você entrou na recreação, um pouquinho da sua formação, o que você faz hoje, sua profissão, conta pra gente. Comecei um pouquinho nova, tem uns 9 anos que eu tô na educação, Comecei muito cedo. Na verdade, descobri essa paixão, né, desde pequena. Na verdade, eu sempre gostei de fazer tudo assim que pudesse ter um destaque pra mim. Desde nova, eu tinha referência como professora, né, as minhas professoras. Gostava, me espelhava, dava aula no quadro pras minhas bonecas. A minha irmã começou e eu tentei, né, leigamente, né, alfabetizá-la. E aí comecei a ensinar pra minha irmã um pouquinho das letras, um pouquinho dos números. E acho que daí que despertou um pouco essa paixão. É a vocação, né, e também tem o que você faz para correr atrás do seu sonho, né? O que você caminha para tentar chegar lá. Então, eu comecei a fazer um pré-vestibular. Eu sabia que queria ser professora, mas não sabia do que, em qual área eu poderia atuar. É, porque tem muita abrange muita coisa, né? E aí eu comecei a conhecer pedagogia. Justamente por ser amplo, onde eu possa atuar em diversas áreas, né? E sempre foi meu foco trabalhar com as crianças mais novas. Então, assim, conhecer a pedagogia, me apaixonei. Comecei a fazer na UERJ, pedagogia, consegui passar. Comecei a fazer, consegui me formar. E desde então eu atuo como pedagoga, né? Sou professora numa escola aqui do Rio. E é isso. A gente não vai falar o nome. A gente não vai falar o nome pra não fazer merchan. Que bom, e você tá lá há pouco tempo nessa escola? Tô, nessa escola eu tô há pouco lá tempo. Lá você é professora de turma ou Isso. você é auxiliar? Sou professora de turma. Lá sou professora de Qual turma. ano que você? Eu tô no Infantil 5, que na verdade é como se fosse o maternal pré-2, né? E eles têm 5, 6 anos, é uma faixa etária bem complicada. E como que você entrou na recreação? Então, na recreação foi meio que de uma forma despretensiosa, assim. Eu gostava muito de criança, mas eu nunca tinha entrado nesse universo, só no âmbito escolar mesmo. E aí surgiu a oportunidade de uma amiga minha que fazia parte, gostei, né, na verdade eu tinha um pouco dessa, será que é uma coisa mais animação, assim, de pegar o microfone, fazer, não sei o quê, ser o centro das atenções. E aí quando eu descobri a recreação educativa, eu comecei a despertar, falei, nossa, mas é uma área que a gente consegue ensinar valores, passar valores através do brincar. E aí foi o que me despertou e já deve ter uns 2, 3 anos que eu tô começando a fazer recreação em festas, né? E você tem uma empresa, né, de recreação. Conta pra gente um pouquinho quais são os valores da sua empresa, qual é o nome, que é bem legal, né? Explica o porquê do nome, como que foi essa escolha. Então, eu tenho Sem Florestas, né? Que é justamente por causa do filme, né? A gente tenta fazer... Porque, na verdade, no filme, são os bichos que estão tomando, né, o local dos humanos. E aí, na verdade, a gente tenta fazer o contrário. Porque o foco da nossa empresa é o livre brincar. É a criança fazer o seu próprio brinquedo. A criança ter o pé no chão com a natureza, né? De sentir, de se sujar. E que se sujar também tá tudo bem. Né? Então, porque tem pais que têm pavor, né? De deixar os filhos se sujarem. Exatamente. Da conexão com os bichos, né? Com os animais, dessa referência. Então, assim, surgiu um pouco disso. Dos humanos tentarem invadir um pouco o ambiente, né? O habitat, que na verdade não é nosso e a gente precisa cuidar.
E a ideia foi essa, assim, eu tô com essa empresa há 1 ano, mais ou menos. Bebezinho ainda. Bebezinho, né? O projeto tá nascendo aos poucos, mas é muito querido. Tem uma sócia também, enfim, é bem legal, assim, a ideia é bem legal. E você sempre gostou de brincar? Como que foi a sua infância? Quais eram as suas brincadeiras preferidas? Conta pra gente. Você sempre foi assim, animada? Animada eu sempre fui. Sempre gostei de aparecer. Sempre gostei de aparecer. Sempre gostei de brincar, né? É uma infância diferente, né? Porque, assim, muito comparado com a da minha mãe, por exemplo, né? Eu brinquei, fui muito de brincar na rua, né? Gosto de polícia e ladrão, sempre gostei muito. Mas ainda assim, era uma infância diferente da minha mãe, que ela falava assim, você solta pipa na varanda, joga bolinha de gude no carpete. É uma infância diferente. Mas ainda assim, eu sempre fui muito mais de rua do que computador, celular. Sempre fui mais assim, mais livre, né? E você vê que já existe uma diferença da sua infância para a infância de hoje? Total, Marcos, total. É complicado, né? Porque é uma rede de informações muito grande, é uma enxurrada de informações nas crianças, assim. Então, não é passado com parcimônia, né, para essas crianças. Então, assim, é uma enxurrada de informação que as crianças têm acesso de forma exacerbada. Então, assim, a gente vê muitas crianças tendo conteúdos adultos com muita facilidade, conteúdos e linguajar, apologias. Porque realmente os pais, eles não fazem um controle dessas crianças em relação a jogos eletrônicos, a vídeos, né? Então, assim, é uma enxurrada de informação. E fora que essa informação, esse celular, esse TikTok, esse iPad, nada contra o TikTok, nada contra. Mas a questão é o quanto isso é usado e tirado um pouco da infância, né? Da infância do brincar mesmo. Quantas crianças estão tendo esse déficit de brincar, de botar o pé no Eles chão. acabam sendo adultizados, né? Mais de uma forma precoce. Isso, e acaba ficando de lado essa parte do brincar, Sim, né? Do sim. prazer do brincar. De Sim. você estar com o pé no chão e você brincar com seus colegas. Ou Sim. então conhecer novas possibilidades. Porque hoje tá tudo aqui, na palma da mão. Tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito fácil, tá tudo muito na palma da mão, realmente. A gente chega e vê na recreação um monte de crianças que não sabem brincar de brincadeiras super básicas, Não, assim. crianças que não sabem correr, às Não sabem, vezes. não Não tem aquela coordenação Não tem. de ir pra frente, pra trás, pular, Não saltar. Sim, não tem não essa tem. coordenação, porque eles ficam tão ali, ó, vidrados, sabe? Num celular, num computador, que eu acho que gera vários problemas. Total, vários problemas, assim. Além do déficit da concentração, quando as crianças são muito mais novas, né? A gente vê crianças muito mais novas. Assim, eu sou totalmente contra telas com menos de 2 anos. Nem de forma passiva, assim, eu não concordo, porque eu acho que crianças mais novas ainda tem uma parte do cérebro que ainda está começando a se desenvolver, então, assim, mexe muito com o cognitivo, com a impulsividade dessas crianças, né, com retardo mesmo mental, então, assim, é muito perigoso, né, isso não sou eu que digo, né, tipo, pedagogicamente, é tipo Sociedade Brasileira de Pediatria, então, assim, isso é lei, né, e aí eu acho que jogos ali, a partir dos 2 até os 5 anos, com forma parcimônia, pelos pais, né, de uma forma conjunta, de uma forma que os pais consigam se conectar também com as crianças, né, de forma onde existam regras, né, onde exista respaldo do que o meu filho está vendo é realmente educativo, né, porque geralmente nessa fase onde as crianças começam a se espelhar e fazer também, né, as crianças são os espelhos dos pais, então elas veem aquilo e elas reproduzem aquilo. Então, assim, já cansei de ver aluno meu reproduzindo coisas que vêm na internet. Sim. E coisas que, às vezes, os pais nem têm noção do que está sendo passado. Né? Tipo, o Bob Esponja, mas o Bob Esponja falou um monte de besteira. Então, assim, tem que ter esse controle do que a criança está vendo, sabe? Do que está chegando, do que a tela pode te beneficiar e, ao mesmo tempo, te fazer mal, assim. E você me falou aqui que você é contra menos de 2 anos, uma criança com menos de 2 anos ter acesso a essas telas. Então você acredita que exista talvez uma idade mínima para a criança começar a ter esse acesso? Porque assim, o que a gente vê é o contrário. Às vezes a criança já sai do hospital e o pai dá um tablet, um celular para ela. Porque também existe, né, aquela coisa da falta de paciência dos pais. A falta do contato, sabe? Do vínculo, os pais trabalham o dia todo e aí, às vezes, não dá aquela atenção. E aí, o meio da criança se distrair, se entreter com alguma coisa é um celular, um computador, um tablet. E o que você acha disso? Você acha que a criança, ela ainda
Existe uma idade para ela começar a ter esse acesso? Ou os pais precisam identificar a melhor forma dessa criança entrar nesse universo? O que você acha? Então, é exatamente isso que você falou. Existem muitos pais, né? A gente entende que a educação é muito difícil, que tempo é muito difícil. Né? Eu vejo muitas crianças que têm acesso a celular, iPad, muito novas, como forma de, eu quero ver televisão, eu quero que meu filho coma. Então, vou botar ele em frente à televisão, que eu vou dar a comida. Ele não sabe nem o que ele tá comendo, ele só tá abrindo a boca porque ele tá vendo ali, é uma forma de captar a atenção dele. Da mesma forma como a gente tem crianças que têm muito acesso à internet e acaba dificultando o processo de aprendizagem, assim. Então, assim, eu acho, né, assim, que talvez 2 a 5 anos seja uma idade ok das crianças terem acesso de forma limitada. Com regra, com rotina, com horário, pra não atrapalhar, sim, né? Que não toma uma atividade física, uma atividade... Então, assim, tudo de uma forma regulada, de uma forma de conexão também. E sempre os pais tentando entender o que está sendo passado ali com os filhos, supervisionando, com regras, com senhas, se for o caso. Nunca tomando tempo de alguma coisa, assim, sabe? Nunca deixando de brincar para usar a tela, sabe? Usar aquilo de forma passiva e incontrolada, assim, ao mesmo tempo. Então, assim, aí passando disso, talvez assim, entre os 11 e os 18 anos, acho que é um acesso mais tranquilo, não livre, porque existe o cyberbullying, a gente sabe que existe a violência muito grande em alguns jogos. Então, assim, de uma forma controlada, mas de uma forma também que o tempo, acaba que o tempo, fica mais espaçado, talvez umas crianças de 2 a 5 anos, um tempo menor, de tela, até, enfim, por causa das questões do cérebro, da formação, do cognitivo da criança, estarem ainda ao desenvolvimento, acho que depois disso fica um pouquinho mais tranquilo o espaço-tempo, da relação com a tela. Você acredita que esses jogos, assim, de muita ação, muita guerra, muito tiroteio, morte, você acha que isso também influencia a criança para ela se tornar uma criança agressiva, uma criança mais agitada, ter uma linguagem, sabe, mais feroz? Você acha que isso influencia diretamente na criança? Total, assim, eu acho que influencia muito. Eu acho que, foi como eu falei, as crianças reproduzem muito o que elas veem, o que tá no cotidiano delas, assim. Se meu filho acha normal aquela cena de jogo acontecer, talvez ele faça no coleguinha dele, sabe? Então, assim, é o que ele vê, é o que ele reproduz, é o que ele acha certo. Sim. Porque, normalmente, as crianças não têm filtro. A gente, nós que somos adultos, nós temos filtro pra saber o que pode se adequar naquela... pouquinho. Tem todo mundo! Tem todo mundo. Pode se adequar naquela situação ou outra. A criança não, ela só reproduz, assim. Ela não sabe, às vezes, nem por que ela tá fazendo aquilo. Ela reproduz aquilo. Porque ela vê, ela acha certo. É a realidade dela. Então, assim, eu acho que influencia muito, sim. Essa linguagem, assim, Esses jogos de tiro. Assim, nossa, eu acho muito tenso. Assim, muito tenso. Eu nunca gostei muito, não. Até hoje, filmes, assim, séries que tem muito tiroteio, morte... Não gosto muito, não. Não, e lembrando que tem jogos, assim, da mesma forma que tem filmes com classificação indicativa, os jogos também têm classificação indicativa. Então, assim, não é bobeira. Então, siga, sabe? Porque aquele jogo não é pra determinada faixa etária. Então, não tente fazer com que seu filho veja aquela faixa etária. Exatamente. Sabe? E também existe a falta de controle em relação a isso. Às vezes, realmente, os pais não sabem que aquelas crianças estão vendo aquilo. Porque elas não têm controle. E simplesmente dá um tablet na mão do filho e vai lá ser feliz, ver o que você quiser. Verdade. O YouTube vai lá, relaciona várias coisas, vai. Então, assim, não tem controle, Aí vira uma coisa tensa. E qual conselho que você pode dar para os pais que têm os seus filhos viciados, assim, em jogos? Não viciado no sentido de que ele não faz mais nada, não é isso, tá, gente? Mas, assim, viciado no sentido de que se você tirar o celular da criança, a criança chora. Eu já tive experiências que a mãe chama a criança, vem tomar banho, vem almoçar, vem fazer isso, vamos estudar. E a criança se esperneia, chora, grita, eu não quero, mas não tira o celular da mão. Qual conselho que você daria para esses pais? O que eles poderiam ir fazendo para ir colocando limite, sabe, tendo um controle maior sobre esses filhos? Então, acho que o caminho aí é achar alternativas para tentar... Se já tá um caso muito extremo, onde a criança ela já não tem mais
assim, já criou realmente um vício, né? Ela criou um vício de eu preciso desse celular aqui pra me acalmar, enfim, eu prefiro esse celular do que fazer coisas do meu cotidiano, da minha rotina. Se já chegou nesse nível, eu acredito que os pais possam limitar mais esse tempo e tirando aos poucos, né? De uma forma mais tranquila para as crianças e buscando alternativas, assim. Um esporte, um passeio, o brincar de uma forma livre, sabe? Vamos brincar de uma brincadeira, sabe, do meu tempo. Uma forma de se conectar com a criança, sabe? De ter esse afeto, de ter esse vínculo. E dessa criança não precisar buscar essa alternativa de tela para se sentir segura, para se viciar em alguma coisa, para se entreter em alguma coisa, buscar outro entretenimento para essa criança, assim. Acho que é nesse caminho, assim. Né? Realmente a educação não é fácil. Não, e dá trabalho. Dá trabalho. Não adianta terceirizar, dá trabalho. Dá muito trabalho, que a gente, assim, pelo menos que a gente vê, né, que a gente acaba trabalhando com uma classe média alta, né? Sim. Não que a classe média baixa não tenha esse tipo, né, de situação, mas o que a gente vê é isso, a terceirização da educação. Né? É muito mais fácil eu deixar meu filho com uma babá, é mais fácil eu deixar meu filho o tempo inteiro com o celular na mão, porque educar é trabalho. Né? Educar é trabalho. Verdade. Não é fácil. Então, assim, acho que é isso, mais ou menos. E vida de professora, como que é? É fácil? Não é fácil. É psicológico, né? Conta pra gente, assim, alguns desafios que você enfrenta no seu dia a dia ou que você já enfrentou. Porque com certeza vai ter alguém aqui vendo a gente que também tem essa vontade de querer ser professor. Então reveja seus conceitos. Veja se realmente você tem a vocação pra isso. Verdade. Como que é a vida de professora? Olha, eu amo. Muito trabalho pra casa. Muito trabalho pra casa. Muito planejamento. Muito planejamento, muito trabalho. É um trabalho seu, assim, mas é óbvio, né? Existe o lado, o bônus e o ônus da profissão, né? É assim, a gente tá numa geração que, infelizmente, devido a essas questões da educação, né? Dos pais, às vezes, não serem tão presentes, assim, na vida dos filhos, a gente vê muitas crianças desrespeitosas, assim. A gente topa com muitas crianças muito desrespeitosas. Então, assim, é ter um psicológico, né, pra levar isso, assim, eu venho muito de uma educação positiva, né, do buscar alternativas. Eu sou totalmente contra castigo, por exemplo. Sou totalmente contra gritar com uma criança. Então, assim, eu não preciso disso, a gente não precisa disso. Então, a gente tem que buscar alternativas e meios pra lidar com aquela criança. Então, é isso, é a paciência, sabe? É o psicológico, de você deixar aquilo ali, não levar pra casa, de não ser pessoal, sabe? Então, assim, é difícil, é complicado, né? Mas é muito gratificante. É muito gratificante. No final, a criança vem gente, é muito gratificante. Te dá um beijo. Sabe? Eu vejo que às vezes eu falo um pouquinho mais grosso assim com uma criança. Não pode e tal. Repreendo algumas atitudes. Chama a atenção de alguma forma e 5 minutos depois tá me abraçando, tá me beijando. E eu fico, gente, que pureza, sabe? Que pureza aquilo. E é lindo de ver. É lindo de ver os meus antigos alunos eu passar no corredor e não sei o que. E é isso, sabe? A gente formar, óbvio, eu sou muito nova, mas eu imagino o quanto os professores atualmente já viram os alunos crescerem, tipo, anos depois e verem, eu tô trabalhando com isso, eu tô trabalhando com aquilo. E falar, caramba, eu passei por aquilo ali, sabe? Aquele aluno passou por mim, eu ajudei e contribuí de alguma forma para aquela criança, sabe, recebesse algum valor, fosse de tal forma, sabe? Eu deixei um pouquinho de mim nele, sabe? Exatamente. É lindo, não, é brilho nos olhos de verdade, mas é vocação, sabe? E você se vê como professora o resto da vida? Eu me vejo. Eu acho que eu não tenho alguma outra coisa que eu possa de melhor. Não tem. Olha, a gente reclama, porque não tem como, gente. Não tem como, a gente reclama, assim. Mas é isso, eu acho que eu não tenho uma outra vocação a não ser essa, assim. Eu amo o que eu faço. Eu faço com brilho nos olhos. Eu amo as crianças. Eu amo educar. Então, assim, eu sou muito feliz no que eu faço. Muito feliz mesmo. E na recreação, você tem alguma história, assim, que você pode contar pra gente? Engraçada? Ou uma situação difícil que você teve que passar? Porque nas festas, né, nos eventos, a gente passa por poucas e boas. Nossa. Total. Assim. E aí a gente consegue ver muita coisa, né? Muito. A gente... É pouco tempo, né? Mas a gente já consegue ver flashes de várias crianças. Sim. Porque a gente tem contato com muitas crianças de diferentes localidades, de cada jeitinho. E assim, o quanto o brincar é importante, até na forma como as crianças vão lidar nas brincadeiras, né? Assim, todas as brincadeiras que a gente usa não são, nossa, tá brincando, tá fazendo nada, tá só brincando.
Não, sabe? São passados valores nessas Sim. brincadeiras, sabe? Tem todo um porquê daquela brincadeira. A forma do protagonismo da criança, ao estímulo, ao cognitivo, ao desenvolvimento. Tem muito atrás do brincar, sabe? Muito. E as pessoas talvez não enxerguem isso, sabe? Então, assim, a gente já cansei de fazer festa e olha, gente, perdeu, né? Ah, é o clássico, amiguinho né? ganhou, amiguinho perdeu e tá tudo bem ganhar, e tá tudo bem perder, vamos jogar de novo. Ah, não, eu não quero perder, não quero. E é isso, é o E a trabalhar. gente lida isso. muito com essas, Muito. com esse momento, né? Que a criança, ela não aceita perder. Não aceita. Ela não consegue lidar com aquele conflito, é muito difícil pra ela Muito difícil perder aquela uma frustração brincadeira. ali, muito difícil, assim. E a gente vê crianças até mais velhas, porque assim, Sim. a gente acaba naturalizando um pouco quando somos mais novos, porque ainda tá nesse processo de frustração, né, de aprender os seus sentimentos, a nomear, enfim. Mas assim, quando os mais velhos dizem, não quero perder, não, quero sair dessa brincadeira Super porque eu tô perdendo. competitivos, né? Super competitivos. E assim, a gente fica, gente, calma, Sim. calma, a gente tá trazendo uma brincadeira legal, sabe? É isso, é pra trocar, sabe? Ou jogos colaborativos, você precisa do amiguinho, sabe? Não é você sempre, é você e o amiguinho. E é isso, com vocês dois juntos vocês conseguem fazer as coisas. Então assim, é isso. Assim, Tem um poder muito grande, né? A brincadeira, o jogo, não é só um brincar por brincar. Não é. Um jogar por jogar. Mas a gente consegue enxergar objetivos por trás de tudo isso, né? Principalmente a gente que tá aqui desse lado, como um educador, Sim. a gente consegue, vamos fazer uma brincadeira, por exemplo, de equipes. Ali você já consegue ter claramente alguns objetivos, né? Trabalhar em equipe, Sim. você não tá sozinho. E aí uma equipe vai ganhar, a outra vai perder, aí ali já entra Aí outro já é outra sentimento, coisa. sabe? Mas a gente vê muito isso, que a criança, ela não aceita de jeito nenhum perder. E a gente consegue trabalhar. Sim, Isso. a gente consegue. E é importante que é um trabalho mútuo, né? Um trabalho tanto da criança quanto dos pais também, né? Os pais entenderem e começarem a também estimular que os filhos entendam que tudo bem perder, que tudo bem ganhar e que a gente vai brincar de novo, o importante é legal participar, né? E também não apoiar essa atitude do filho de, não, mas o meu filho perdeu, não, mas o meu filho não ganhou tal coisinha que ele Não, queria. teve uma vez que, não sei se eu já te contei essa história, né? Vou contar aqui pra vocês. Teve uma vez que uma mãe veio me questionar porque o filho dela perdeu a brincadeira e ela queria que eu trocasse a brincadeira. Porque o filho dela perdeu. Eu falei, mãezinha, eu não posso trocar, porque as outras crianças estão se divertindo. Sim. O seu filho precisa aprender a lidar com isso. Com essa perca. Sim. Perca ou perda? Perda. Com essa perda. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, teve um mágico na festa. E mágico, você sabe que mágico tem toda aquela coisa de brincar com a criança, né? Às vezes a criança vai achar que tá numa coisa e tá em outro lugar. Enfim, mágico tem umas brincadeiras assim com a criança, né? E aí, quem foi escolhido pra brincar com o mágico? Logo fulaninho. Esse abençoado. Oh, meu Deus, o consagrado. E o que aconteceu? Ele também não aceitou a brincadeira do mágico e saiu correndo, chorando pela festa. Então ali eu vi que a questão não era só o meu lado. Não foi porque só eu que não quis trocar a brincadeira. Então já existe também um processo por trás, sabe? De família. Sim, e imagina o quanto essa criança, quando crescer... Deve ser protegida também pelos pais. Sim, assim, é importante a gente não criar as crianças numa redoma de vidro. Onde essas crianças, elas precisam se acostumar que existem coisas onde elas vão perder o controle, onde elas vão perder, onde elas vão ganhar, e que tudo bem, um dia é um dia, outro dia é outro dia, e não apoiar esse tipo de atitude, né? Porque a gente vê que é um trabalho dos pais também, sabe? Os pais apoiam esse tipo de atitude. Começa lá na casa, Começa em termina casa. Talvez numa recreação. É isso, e aí a gente fica pensando, como é que vai ser esse adulto, sabe? Se ele continuar assim, como é que vai ser esse adulto? Como é que esse adulto vai lidar com a frustração, sabe? Será que ele vai ser um adulto que tudo bem, sabe? Ou não, eu vou tratar mal, ou eu vou passar por cima das pessoas pra ter que lidar com essa frustração, sabe? Então, sobre esse sentimento e como a gente consegue lidar com ele conjuntamente, né? Porque a gente ali tá há pouco tempo. E a gente ensina um monte de valores ali. Muito. A gente ensina um monte de valores, né, Marcos? Então, assim, o quanto a gente, conjuntamente com a família, tá ali caminhando pra tornar aquele ser humano ali ético, enfim. Ai, gente, eu amei essa conversa. Que pena que a gente tem que acabar. Infelizmente a gente tem que acabar, mas quem sabe a gente marca aí uma parte 2. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Amei ter você aqui com a gente, tá? Eu que agradeço.
E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos, curta, deixe seu comentário, escreva aqui pra mim o que você mais gostou e o que você quer ver nos próximos vídeos. Compartilhe nas suas redes sociais e eu espero você em breve. Tchau, tchau!